Se você é fora Bolsonaro, eu peço que você se inscreva aqui no Plantão Brasil para fortalecer a oposição. Quanto mais inscritos, maior é o nosso alcance para denunciar os crimes dessa quadrilha que está saqueando e destruindo o nosso país. Olha, um segundinho, de graça, inscreva-se. Agora vamos falar sobre o governo Bolsonaro, que está dando concessões para narcotraficantes, olha só isso, para narcotraficantes explorarem garimpo e mineração em terras indígenas. Ele está falando, caramba, Thiago, como assim? O que está acontecendo? Teve uma operação da Polícia Federal, na verdade foram duas, mas uma que é a mais recente, chamava Operação Narcos Gold. Narcos de narcotráfico, gold de ouro. Por quê? Porque o governo Bolsonaro, a partir de 2019, começou a conceder para alguns narcotraficantes, eu estou falando de narcotraficantes aqueles pesados, de tráfico de drogas pesado, gente muito rica, começou a conceder para eles autorização para explorar garimpo em terras, principalmente no sul do Pará. Veja bem, são terras. E aí eles compram lá máquinas, compram aviões, compram tudo, e aí eles começam a explorar o garimpo de ouro nessas regiões. Muitas são terras indígenas. A gente tem que lembrar que o garimpo começou a ganhar muitas autorizações para mineração no governo Bolsonaro que não se ganhavam antes. Por quê? Porque o garimpo legalizado, que tem as autorizações, mesmo assim, se não há uma fiscalização, eles começam a jogar dejetos, começam a jogar metais pesados, coisas tóxicas, em rios, em bacias, na terra e tudo mais, eles vão matando a natureza, matando todo o meio ambiente. Só que isso já é um problema muito grande no governo Bolsonaro, que está concedendo autorização para vários garimpeiros que faziam o trabalho ilegalmente e começaram a fazer agora legalmente, porque o governo Bolsonaro concede as autorizações. Porém, esse é um outro problema. Agora, a gente está falando de uma coisa pior. Esses narcotraficantes, tem um que o apelido dele, é engraçado que todo mundo lá no tráfico de drogas tem um apelido, né? Sempre uns apelidos meio doidos que eles inventam. Mas tá, um deles, o apelido dele é garimpeiro. o apelido diz tudo. E aí, ele, em 2019, ele pediu 18 autorizações para explorar o garimpo no sul do Pará. Por quê? Porque esse narcotraficante queria mudar os negócios dele? Ele queria começar agora a explorar o garimpo de ouro? Não, ele queria lavar dinheiro do tráfico de drogas. Então ele ganha dinheiro com o tráfico de drogas, só que ele tem dinheiro ilegal com o tráfico de drogas. Vai fazer o que com aquele dinheiro? Um monte de dinheiro em espécie? Não tem o que fazer. Para ele poder gastar o dinheiro, ele precisa lavar o dinheiro. Muitos traficantes arranjam várias maneiras de lavar o seu dinheiro. E aí, quando você vê um traficante que é pego pela polícia, você vê que o cara ele sempre é preso por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, não sei o que, porque aí ele vai cometendo mais crimes para poder lavar o dinheiro sujo do tráfico de drogas. Então não é só um crime, são vários crimes. Ok, nesse caso, esse traficante, ele queria lavar o dinheiro dele por meio de garimpo ilegal. E veja bem, eu tô falando de uma pessoa que já foi condenada por tráfico de drogas, por homicídio, por formação de quadrilha e por vários outros crimes. Ou seja, não é um cara que ninguém sabia que ele era traficante e que ele fazia isso por baixo dos panos. Não, uma pessoa condenada. Em setembro de 2019, ele pediu essas autorizações. Ok, as autorizações, elas chegavam num órgão governamental e elas travavam ali. Por quê? Porque ali são funcionários de carreira. Aí a gente pode até falar da reforma administrativa que o Bolsonaro quer substituir, exonerar todo mundo que é funcionário de carreira para colocar gente dele ali. E ficou travado aquilo por mais de um ano. Chegou no dia 5 de novembro de 2020, o Bolsonaro ele se reuniu com garimpeiros, inclusive com representantes desse narcotraficante, que estavam pedindo o quê? Para o Bolsonaro liberar o garimpo no Pará. Isso é no sul do Pará e já eu vou explicar por que a localização que os traficantes escolhem justo ali. Deve ter muito garimpeiro honesto que garimpa ali, nem sei se existe garimpeiro honesto, mas, pois bem, deve ter muito garimpeiro que opera ali legalmente e que realmente tira o seu dinheiro do garimpo. Só que esse não, ele queria lavar o dinheiro. Quem diz isso não sou eu, Thiago, Polícia Federal. E aí, o Bolsonaro se reuniu com eles e deu um ultimato para o órgão e falou, eu estou mudando agora, quem vai conceder essas autorizações vai ser direto o ministro Bento Albuquerque, que é o ministro das Minas e Energia. Ok, o que aconteceu? O ministro começou, menos de 2 semanas depois, esse narcotraficante já tinha 13 autorizações para fazer garimpo lá no sul do Pará. Logo que saíram as autorizações, ele já comprou 2 aeronaves, comprou 2 aviões. 2 aeronaves, um se chama Cessna, é o nome da marca, 208B. É um avião que tem autonomia de 2.000 km, ele voa mais ou menos 1.951 km, é a autonomia desse avião. Já eu vou explicando por que esse avião justamente. Só que os traficantes, é uma coisa bem comum para policiais que investigam tráfico de drogas, eles sempre fazem modificações nas aeronaves
que são ilegais para quem vai usar a aeronave para fins legais. Para quê? Para aumentar a autonomia em algumas centenas de quilômetros, às vezes aumenta até em 400, 500 quilômetros a autonomia da aeronave. Geralmente eles tiram todos os bancos, que é para transportar droga. Já bem, não era aeronave para transportar ouro, não, é para transportar droga. Por quê? O que acontece? Lá do sul do Pará para São Paulo, dá exatamente 1.900 quilômetros, que é a autonomia da aeronave. Para o Rio de Janeiro também. E como eles fazem modificação, do sul do Pará para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ou seja, todo o sudeste do Brasil e até alguns lugares do norte do Paraná, eles conseguem fazer um voo sem escala. Então eles conseguem transferir a droga de todo o sudeste do Brasil e do sul para o Pará e de lá fazer o tráfico internacional de drogas sem escala. Ou seja, a única escala é lá no Pará, onde está o operacional da quadrilha. Olha só. Isso tudo, veja bem, com apoio direto de Jair Bolsonaro, que foi quem pressionou o órgão e falou, não, agora quem vai fazer tudo é o ministro, quem vai dar as concessões é o ministro das Minas e Energia. Depois de mais um mês, saíram as últimas 5 autorizações e esse traficante tem 18 autorizações para garimpo lá no sul do Pará. Aí a operação da Polícia Federal prendeu as aeronaves dele e, segundo a Polícia Federal, ele tinha uma movimentação financeira de mais de 30 milhões de reais mensais. Tudo isso fruto do tráfico de drogas. Aí ele lavava o dinheiro com garimpo ilegal no sul do Pará. E veja bem, a gente está falando do governo em que em 2019 transportou 39 quilos de cocaína no avião do presidente. Quer dizer, é um governo que está entrelaçado com o tráfico de drogas. É um governo que sempre fala de combate às drogas e que não se pode legalizar a maconha, não se pode legalizar droga nenhuma, mas que está ligado sempre ligado com os traficantes. E vamos lembrar, se você legaliza as drogas, os traficantes perdem o negócio deles. Então, parece tudo um jogo de cartas marcadas. Eles falam de combate às drogas, de que não se pode ter drogas, e ao mesmo tempo eles dão concessões para traficantes. E veja bem, vou repetir, um traficante que já era conhecido, já era condenado. Quer dizer, o governo Bolsonaro poderia até dizer, não, a gente não sabia, porém é um cara condenado. Se chegar lá eu, Thiago, e peço uma concessão para fazer garimpo no Pará, vamos ver quem é o Thiago, vamos ver se eu tenho antecedentes criminais, vamos ver se eu sou uma pessoa que pode ser garimpeiro, se não pode e tudo mais, e aí vão aceitar ou não a autorização. No caso, estou falando de um cara que já tinha várias condenações. Mais do que isso, o governo Bolsonaro depois concedeu mais 10 autorizações para um outro traficante também condenado. Os dois são foragidos. A Polícia Federal não conseguiu prendê-los. São gente muito poderosa e muito rica, e todos eles com apoio do governo Bolsonaro ganhando essas concessões. Aí eu vou falar, os dois estão foragidos. Faz mais ou menos 10 dias da operação da Polícia Federal. Também faz mais ou menos uma semana que o Bolsonaro foi para Dubai. Justo quando saiu a operação, o Bolsonaro foi para Dubai numa comitiva com sabe-se lá quantas dezenas de pessoas no avião presidencial. O mesmo avião que já transportou cocaína para a Espanha. Eu vou falar uma coisa que pouca gente, se você der um Google você vai ver, mas pouca gente na grande mídia fala. Até porque eu não sei o que a grande mídia tem com o Bolsonaro, que algumas coisas eles não denunciam. Que é o seguinte, Dubai é um dos locais do mundo que mais abrigam narcotraficantes foragidos. Tem lá vários da Colômbia e de outros países da América do Sul que são condenados nos seus países, estariam presos, mas eles fogem para Dubai antes das operações, ficam em Dubai, como eles têm muita grana, eles pagam o governo, eles ficam lá. Inclusive tem um dos maiores traficantes da Polônia, ele está lá, da Colômbia, eu sempre confundo os dois países, o nome, né? Da Colômbia, ele está lá em Dubai e ele opera os crimes dele lá de Dubai. Justo Dubai, onde sempre vai o Bolsonaro, vai o Flávio, vai o Eduardo. O Eduardo já foi 2 vezes para Dubai, foi no mês passado e voltou agora esse mês. E vai uma comitiva gigantesca do governo Bolsonaro, com vários ministros, foi até aquele vereador lá, vagabundo, lá de Belo Horizonte, foram todos eles para Dubai, que é o paraíso dos narcotraficantes mundiais. O cara é narcotraficante, sabe que vai ter porque eles têm muitos contatos, né? Ele sabe que vai ter uma operação contra ele, foge para Dubai. Olha, se você ligar os pontos, o governo Bolsonaro concede a autorização. O narcotraficante começa a lavar dinheiro. Na mesma semana ele comprou 2 aeronaves. Dessa aeronave do sul do Pará, ele vai transferindo droga do sudeste para o Pará e do Pará para o sudeste. Vai transportando a droga com essas aeronaves. Do Pará, ele faz o tráfico internacional. O mesmo governo, e veja bem, com o dedinho do Bolsonaro ali, pessoalmente falando, eu vou mudar quem faz as autorizações, é o mesmo governo que já tem o antecedente de transferir cocaína no avião presidencial. Quer dizer, no avião presidencial.
Veja bem, veja bem, no avião presidencial, um esquema de transporte de cocaína em aviões da FAB, que, veja bem, estão sob a tutela do general Augusto Heleno, outro que foi para Dubai. Outro que estava lá em Dubai com o Bolsonaro. Só pra você ter ideia. E aí depois eles todos estão em Dubai, que é o paraíso dos narcotraficantes. Ó, Palmeira dos Índios. Eu falei que a gente ia focar em Alagoas, a gente tá focando lá em Alagoas. Ó, todo mundo lá olhando o carro de som. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro.